A paz do Senhor, irmãos. Que benção esse dia que se chama hoje. Estamos aqui reunidos para continuar o estudo do livro de 1 Reis. O capítulo hoje é o 9, 28 versículos, né? Nós vimos aqui aliança com Deus. No capítulo 8, irmãos, Salomão conclui, aleluia, a construção, né, do palácio. Já tinha concluído a construção do templo, que foi 7 anos. Depois o palácio mais 13, né? 20 anos, aleluia. E a gente vê que Salomão aqui faz uma aliança com Deus. Oh, aleluia. Você, hoje, nesse dia que se chama hoje, não sei se é de manhã, à tarde, de madrugada, aonde você está, mas Deus, o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, do seu Espírito Santo, que atua em nós hoje, quer que você faça uma aliança com Ele. Que aliança que é essa? É aceitando Jesus como seu único suficiente Salvador. Que você entregue a sua vida a Ele. Que você sirva a Ele. Que você seja filho de Deus. Aleluia. Seu nome escrito no livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui o versículo 1 fala assim: Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer. Versículo 2. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como tinha aparecido em Gibeão, né? No capítulo 3. Né? É a segunda vez que o Senhor aparece a Salomão. Numa visão, numa voz. A gente não tem como, irmãos, aqui, segundo o que está escrito, falar em detalhes. Mas aqui a Bíblia fala que Deus apareceu a Salomão. Aleluia. A gente sabe que quando Deus aparece lá para Moisés, irmãos, a sarça, ela não se consumia. E Deus ouviu, e Moisés ouviu claramente a voz do Senhor. Aqui, irmãos, foi numa visão, Salomão ouviu a voz de Deus. Isso, irmãos, não vem ao caso. O importa é que o Senhor apareceu. Você hoje que está aí, Deus vem até você através dessa palavra. Dizer para você que Ele tem um plano na sua vida, que Ele te ama. Deus fala com você hoje. Aleluia. Em todo momento, fala aqui pela palavra. O Salmo 19 fala assim, que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. Então Deus está se revelando a você nesse dia que se chama hoje. Aleluia. Versículo 3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração, a súplica que fizeste perante a mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome. Para sempre os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Versículo 4. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos. Deus explicando, Deus falando com ele. Deus, quando ele vem até você, irmão, você aí, meu querido, que está vendo pela primeira vez, segunda, ou até mais vezes, mas você ainda não se decidiu a se entregar ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Deus está vindo até você, explicando, falando, se apresentando dentro da sua palavra, dizendo a você que Ele te ama. Ele quer que você faça uma aliança com Ele. Aleluia. Versículo 5. Então, confirmarei o teu trono e teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. 6. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostardes perante eles, irmãos, aqui Deus ele faz uma advertência. Deus ele faz aqui um alerta. Isso aplica-se a você e a mim hoje, irmãos. Se eu deixar de honrar o Senhor, olhar para Ele,
para a sua palavra, sair da sua presença e quiser fazer a minha vontade, como se eu fosse o Deus do meu nariz, fosse Deus, a minha vontade prevalecesse mais do que a de Deus, irmãos, eu estou desagradando o Senhor, irmãos. Sair para fazer a vontade do mundo, da carne, os prazeres, irmãos, Deus está falando. Tem que guardar os meus mandamentos. Aleluia. Versículo 7. Então destruirei a Israel da terra que lhes dei a esta casa, que santifiquei a meu nome. Lançarei longe da minha presença. Israel será por provérbio e mostejo entre todos os povos. Será deboche. Vão caçoar, vão dar risada. Vão fazer pouco caso do povo de Deus. Por quê? Por causa da desobediência dele. Isso mesmo coisa se aplica a nós, irmãos. Se nós quisermos viver nesse mundo, no curso desse mundo, na soberba do mundo, nós vamos virar motivo de chacota, de risada, irmãos. Versículo 8. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, assobiará e dirá, porque se fez o Senhor assim esta terra e esta casa, né? O que Deus faz, o que Deus é, o que Deus vai fazer, isso é na sua vida e na minha também. Versículo 9. E dirão, por que deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito, e seus pais e se apegaram a deuses alheios e se encurvaram perante eles e os serviram? Por isso trouxe o Senhor sobre todo este mal, né? As próprias pessoas que não servem o Senhor vão dizer, por que ele, por que ela deixou de servir o Senhor? Parou de servir o Senhor. Irmãos, as pessoas estão de olho em nós, irmãos. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, sabe? O seu andar, o seu falar, as coisas que você faz, o seu viver. Irmão, até na hora que você vem dizer que você está fraco, irmãos. Tem pessoas olhando, examinando, se espelhando, vendo, irmãos, a sua caminhada, a sua entrada, a sua saída. Você é um referencial de Deus, irmãos. Se fortaleça no Senhor. Busque ao Senhor. Deixe o Senhor conduzir a sua vida. Não baixe a sua cabeça. Fácil não é, irmãos, mas Jesus, ele é a nossa fortaleza. Versículo 10. E sucedeu que ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, como falamos lá no início, irmãos, no capítulo 5, depois gravamos o 6, o 7, o 8, agora o 9, né? 20 anos, a história fala e a Bíblia confirma, das casas que Salomão fez, aleluia, e o templo. Versículo 11. Para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e de ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro ao ver as cidades a qual Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos, ele não gostou. 13. Por isso, que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram nas terras de Cabu até hoje, enviaram a Irão ao rei 120 talentos de ouro. Né, irmãos? Irão, a gente sabe quando foi feito aquele trato entre ele e Salomão, tudo que era da agricultura, da lavoura, Irão recebia. Em troca do que? Do cedro, das faias, das madeiras. Aqui Irão deu ouro. Dá a entender aqui, irmãos, lendo, vendo e olhando um pouquinho na história, que Irão queria já uma terra plantada. Toda pronta, irmãos, para ele só colher, só desfrutar. E Salomão dá umas terras aqui, irmãos, dá a entender pela Bíblia, perto ali da tribo de Naftali, que era quase divisa com os cananeus ali, irmãos. Então Irão não gostou da terra. Irmãos, Irão ia ter que se esforçar para plantar, para tentar colher daquela terra, e ele não gostou. Aqui a Bíblia fala que ele não gostou. Oh, Jesus! Versículo 15. Os súditos de Salomão. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor, a sua casa em Miló, o muro de Jerusalém, como também Azor, Megido e a Gezer. 16. Porque Faraó, rei do Egito, conquistou Gezer, incendiou-a e matou os cananeus que moravam na cidade.
para dá-la como dote à sua filha, mulher de Salomão. 17. Por isso edificou Salomão a Gezer, a Bet-Oron e a Baixa, e a Balaate e a Tadmor, no deserto daquela terra. 19. Todas as cidades de provisões que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e tudo que Salomão quis edificar em toda Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. 20. Quando todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram os filhos de Israel, a seus filhos, 21 restante, depois desses na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. Salomão os reduziu a escravos até hoje. 22. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Porém, eram homens de guerra, seus criados, seus príncipes, seus capitães, chefes de carros, dos seus cavaleiros. Irmãos, a gente vê que a grandeza que Deus fez o reino de Salomão era tão grande, irmãos, que ninguém prevalecia contra ele. Até os de Israel foram estar junto com ele, que eram irmãos, eram todos irmãos ali. Aleluia. A gente vê, irmãos, que mesmo o rei Irão não gostando das cidades, ele teve que se submeter à autoridade de Salomão. Irmãos, quando Deus ali dá a ele sabedoria, irmãos, aleluia, o pedido que Salomão fez, irmãos, Deus deu para ele riqueza e tantas coisas. Irmãos, a Bíblia diz que Deus deu paz no seu reinado. Oh, irmão, quando nós aprendemos isso aqui, lendo item por item, versículo por versículo da vida de Salomão, quando nós, irmãos, fazemos aquilo que agrada ao Senhor, a Bíblia diz que Deus faz até que os nossos inimigos tenham paz conosco. Pessoas que não gostam de nós, nos respeitem, não façam nada contra a gente. Se for zelosos do bem, diz a palavra, quem vos intentará o mal? Irmão, falar mal de nós, todos vão falar, irmãos, por causa de Jesus. Criticar, vão falar. Irmãos, apontar com o dedo, vão apontar. Só que a Bíblia nos chama de bem-aventurados, de felizes, por, aleluia, passar isso por causa do Evangelho do Senhor, irmãos. Mas, irmãos, o que é mais importante aqui, irmãos, é estarmos fazendo a vontade do Senhor. Porque quando agradamos o Senhor se agrada de nós, irmãos. E tudo que quisermos, diz a palavra, vos será feito. Irmão, Salomão agradava o Senhor, irmãos. Você fala assim, mas Salomão lá errou aqui. Irmão, quem não erra, irmãos? Quem não falha? Só que João, sempre falamos isso aqui no canal, irmãos. Em outros vídeos falamos isso muitas vezes. A Bíblia fala assim, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pode até errar, pode até falhar, irmãos, mas há um verdadeiro arrependimento, um abandono daquela falha. Irmãos, porque nós queremos todo dia melhorar para agradar o Senhor. Salomão entendia isso, irmãos. Salomão sabia disso. Salomão, na sabedoria de Deus, irmãos, ele procurava agradar o Senhor. Algo que nós, que a igreja hoje tem que fazer. O versículo 23 fala assim, e estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550 que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Por que tanto chefe, irmãos? Para ter organização, para ter ordem, para ter decência, pessoas bem instruídas, bem orientadas, conduzidas. A palavra do Senhor fala para mim e para você assim, ó, procura-te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Pedro 3,15, estáis sempre preparados para responder a qualquer um a respeito da fé que é em vós. Irmão, há um dever, há uma ordem do Senhor para mim, para você, para andarmos da forma correta, digna, respeitosa, com ordem, com decência, com justiça, com equidade, na presença do Senhor, irmão. Salomão ensinava isso para os seus liderados. Nós temos que também passar isso, irmãos. Versículo 24. Subiu, porém, a filha de Faraó, da cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Miló. Então Salomão, nessas construções que ele fez, além do templo e outros 13 anos, fez a casa para, aqui diz a palavra de Deus, irmãos, para a filha de Faraó.
Aleluia. E nesse período de 20 anos foi concluída. Versículo 25. E oferecia a Salomão 3 vezes cada ano sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificavam ao Senhor. Queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor. E assim acabou a casa. Então, irmãos, isso a gente vê lá em Deuteronômio 17 em diante, né? 3 vezes ao ano, irmãos, todo homem judeu subia a Jerusalém para edificar. Salomão estava ali perto, irmãos, edificando. Sabemos que essas 3 vezes que ele subia para sacrificar eram 3 festas que tinha em Israel. Que todo judeu faz isso hoje, irmãos. Judeu que sabe, que conhece a palavra do Senhor, pratica isso até hoje, irmãos. Naquele tempo, isso até hoje. Versículo 26, 27 e 28, irmãos, aqui fala de outras conquistas de Salomão. A frota naval de Salomão. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elat, a praia do mar de Suf, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus e servos marinheiros que sabiam do mar com os servos de Salomão. E foram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e trouxeram ao rei Salomão. Então, irmãos, Deus ia abençoando. Deus ia engrandecendo a Salomão. Deus ia dando a Salomão, posses, domínio. Irmãos, ia crescendo o reinado de Israel, porque havia um homem ali, irmãos, que tinha um coração sábio, entendido, que ouvia, que se dedicava ao Senhor. Irmão, você, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, temos que aplicar isso na nossa vida, irmãos. Pedir ao Senhor sabedoria para andarmos, para falarmos, para vivermos, para fazermos nossas coisas na parte material, principalmente espiritual. Irmãos, o que é relacionado ao espírito, irmãos, temos que fazer no espírito. E isso vai refletir nas outras áreas da nossa vida, irmãos. Material, conjugal, ou se é solteiro ainda, irmãos, na sua caminhada, na sua fidelidade, na sua busca, na sua integridade com Deus. Irmãos, Salomão, igreja do Senhor, era bem sucedido porque estava fazendo a vontade do Senhor. Irmão, quando buscamos incessantemente a fazer a vontade do Senhor, como Salomão fazia, mas se esforçava para fazer, Deus abençoa, Deus faz a diferença. Deus, a mão dele é estendida, irmãos, e o impossível acontece. Irmãos, o capítulo aqui, o 9, hoje encerrado, para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Você que é inscrito do canal ou está vendo pela primeira vez, nos ajude aí se inscrevendo, compartilhando os links aí do canal. Irmãos, curiosidades bíblicas, EV Marcelo, para a glória de Deus. Fazemos aqui, irmãos, tudo para que a palavra do Senhor seja pregada, explicada, na humildade, na unção do Senhor, no texto aqui, irmãos, na história, para que entendamos o que esses homens de Deus viveram e nos ensinam muito na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente no nome de Jesus. A paz do Senhor.